escorregadas humanas para gerenciar o mal. Por que para gerenciar o mal? Porque o Código Penal da Vida Futura me ensina que o quê? Que tudo que eu fizer terá consequência. E não necessariamente a consequência é no plano espiritual. Porque a encarnação existe justamente para quê? Para que o progresso do espírito no mundo corpóreo, no mundo encarnado, seja mais forte, mais adequado. Porque enquanto estivermos na erraticidade, no plano espiritual, a consciência está expandida. Então aquela mentirinha que eu conto aqui para o Valentim agora, aqui no mundo encarnado, ela é menor do que lá no mundo espiritual. Porque lá a minha consciência me cobra muito mais do que aqui. Por isso que a encarnação, e aí nós vamos entrar aqui no Allan Kardec na Gênese, me fala o seguinte: a obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar as suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. Daí constituiu uma necessidade a encarnação. O fato de eu me unir a algo pesado, denso, onde a energia é negativa, para me instigar, dê mais valor ao dinheiro, dê mais valor ao dinheiro, se apega aos bens materiais, brigue com seus irmãos, com sua mãe, com seu pai, a razão é sempre sua. Não respeite os mais velhos, deixe de dar oportunidade para o outro no trânsito, a sua vez sempre é mais importante. Não deixe o outro discordar de você, a sua opinião é que vale. Esses pensamentos só acontecem no mundo. E se eu cedo, se eu faço, eu não posso jogar a culpa de falar que eu sou uma pessoa amargurada, porque eu convivo com o Valentim, a amargura dele passa para mim. Não. No Espiritismo, o mérito, bem como o louvor, a glória, bem como o castigo, é exclusivo. Sinto muito lhe dizer, mas você que espera a sua esposa progredir por você, você está perdendo. Você, esposa, que espera seu marido crescer espiritualmente por você, eu só rezo tanto para meu marido melhorar, que ele melhorando eu vou melhorar. Eu peço tanto a Deus, eu peço tanto lá no Centro Espírita para minha esposa ser um pouco mais enérgica, porque ela melhorando com meus filhos, eu também vou melhorar. A doutrina espírita, a terceira revelação, já esclareceu para você. O ponto de partida que foi lido agora há pouco no início é igual para todos, mas a partir daí, cada um busca o que quer. Porque nas palavras do filósofo alemão Guitin, escreve-se Goethe, né, algumas pessoas dizem Goethe, a conduta é um espelho no qual todo homem se mostra. A conduta é o espelho no qual todo homem se mostra. E não basta eu só mentalizar algo bom, imaginar que amanhã eu, Carlos, vou acordar e serei uma pessoa mais gentil, serei uma pessoa mais boa, serei uma pessoa mais cristã. E quando eu estou tirando o carro da minha garagem e vem uma senhora caminhando pela calçada, eu penso o seguinte: não, essa senhora pode esperar, ela aposentada, está andando à toa uma hora dessa, eu preciso trabalhar. E já arranco com o carro, passo na frente dela. Todo o propósito teórico da reflexão anterior ficou só na teoria. E a conduta, que é o espelho no qual eu me mostrei, não surtiu efeito. Lembrando mais uma vez de Chico Xavier, certa vez, ele estava andando, chegou uma pessoa que não gostava dele, não sei se era de outra religião, etc. Chegou próximo dele e deu um tapa no rosto do Chico. Chico olha para a pessoa e diz: meu irmão, a vitória da força é ilusória. Por mais que nós não concordamos com um determinado ponto de vista, achar que nós vamos resolver as nossas coisas na força, na briga, no embate, é ilusório. É típico do mundo encarnado, do mundo materialista. E hoje, em tempos de fake news,
redes sociais e etc., porque nós já deixamos a fofoca para trás, né? Agora o nosso negócio é rede social. Porque não basta eu falar mal dos outros, eu preciso falar para os outros que eu estou falando mal de determinada pessoa. Nesse embate ideológico que nesse picadeiro que se tornou as redes sociais, nós fazemos questão do quê? De diminuir, não os argumentos da outra pessoa, mas diminuir a própria pessoa. Se pensa diferente de mim, não me serve. Eu não dou a possibilidade de evoluir no meu pensamento. Pelo contrário, eu denigro tanto a outra pessoa que eu fecho todas as portas, ainda que a outra pessoa esteja certa, para eu não reconhecer que esteja certa. Essa progressão está na necessidade da encarnação. Somente sendo encarnado dessa forma é que nós conseguiremos crescer. Porque nas palavras de Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E ainda que nós soframos, que nós choramos, que estejamos com o coração partido, nós insistimos em manter o mesmo ponto de vista, a mesma coisa. Procuramos resultados diferentes, agindo da mesma forma. Até que eu sempre imaginava, assim, tentava imaginar, porque eu falava, nós somos pequenos, nós somos um grão de areia, somos seres insignificantes, mas a minha concretude, abstratividade é muito difícil para mim. E eu tentava entender, mas como é que eu sou insignificante? Até que eu fui ao Museu do Catavento em São Paulo, agora nas férias de janeiro. Alguém aqui conhece o Museu do Catavento lá em São Paulo? Algumas pessoas conhecem. Quem não conhece o Museu do Catavento, é um museu que tem ali na região central de São Paulo, onde tem muitas coisas voltadas geralmente para o público infanto-juvenil, tem a Era das Cavernas, aí fala sobre geografia do Brasil, sobre história, tem algumas coisas, tem aquela máquina engraçada de física lá que você põe a mão, o cabelo espeta. Obviamente eu não fui nessa, né? Não sei porquê, mas não fui nessa. Não sei porquê que não deu certo. E lá tinha uma sala que tratava de astronomia. E, andando para lá, de repente me deparei com uma imagem no chão mesmo, projetada no chão. Imagine uma imagem de 1,5 m por 1 quadrado, projetado. E no centro dele tinha um pontinho vermelho. Aquilo me chamou a atenção. Falei, o que será que é isso? Fizeram logo no chão, por que fizeram na parede, né? E fui lá próximo, e lá tinha um pontinho vermelho. No pontinho vermelho, nesse 1,5 m por 1 no chão, pontinho vermelho pequeno, estava lá assim, uma setinha escrito, Sistema Solar. Aí eu falei, que sistema solar? Só isso aqui? Desse tamanhozinho? Cheguei um pouquinho para trás, embaixo desse quadro de 1,5 por 30 está lá, Via Láctea. Quer dizer, aquele quadro de 1,5 por 1 retratava a Via Láctea. Aquele pontinho vermelho era o sistema solar. E logo abaixo, Via Láctea, uma das centenas de bilhões existentes na galáxia. Obviamente eu fiz a projeção. Se esse 1,5 por 1 é a Via Láctea, e ela é uma centena de bilhões do universo, aquele pontinho é o sistema solar. Fiquei imaginando o tamanho do Sol dentro daquele ponto vermelho, nessa escala. Fiquei imaginando o planeta Terra dentro daquela escala. Fiquei imaginando o Brasil dentro daquela escala. Fiquei imaginando o estado de São Paulo dentro daquela escala. Fiquei imaginando Franca dentro daquela escala. E, obviamente, fiquei imaginando o meu tamanho naquela escala. Tive a confirmação que realmente eu não sou nada. Precisei ver para crer. Mas isso nos desanima? Não, pelo contrário. Porque se eu estou aqui, mais um atributo do amor divino foi que Deus confiou a mim o quê? Ser um instrumento de ação dele. Porque o instrumento maior que Deus mandou foi quem? Quem? Vocês não sabem, gente? Quem? Jesus. Foi Jesus. O pessoal está com frio hoje, está com fome, alguma coisa assim. Foi Jesus. E todas as vezes que eu e nós agimos, nós somos um instrumento de Deus. A diferença é que Jesus não errava. E nós, consciente ou inconsciente,
ainda fazemos questão do quê? Fazemos questão de errar. Mas quando você vai a um restaurante com a família, com os amigos, você se alimenta lá, sobra um pouquinho num prato que pediu, você pede para embalar e leva, encontra um irmão sentado na calçada, você entrega aquilo, você está sendo um instrumento de Deus. Quando uma pessoa que você não vê há muito tempo, que você encontra, que te dá um abraço forte, apertado, que a pessoa começa a falar e você sente que ela tem necessidade de falar e você escuta com paciência, no mundo cada vez mais corrido que infelizmente nós temos hoje, você está sendo um instrumento de Deus. Quando eu estou em casa, num baixo astral, numa quinta-feira à noite, friozinho lá fora, chovendo, mas ainda assim, você veste uma roupa, um agasalho, vem para o centro espírita, tomar o seu passe, mudar um pouco a sua vibração, você está fazendo algo que Deus espera que você faça, e Ele está agindo por você. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 132, perguntou à espiritualidade, qual é a finalidade da encarnação? E os nossos amigos espirituais responderam, Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Deus quer que a gente seja perfeito. E continua, para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Aquele que quer sombra e água fresca, sinto muito lhe dizer, mas você vai ficar por aqui. Aí eu tenho um amigo meu que fala, então aqui tá bom demais, eu vou ficar por aqui mesmo, aqui eu tomo cerveja, faço churrasco, ouço minha música e tal, sem problema nenhum. Eu falei, porque você não conhece o lado de lá, você não conhece o mundo de regeneração, que é muito melhor que aqui. Aqui, enquanto existe dor e sofrimento, lá praticamente inexiste. Mas nós só chegaremos lá, como diz aqui, se nós sofrermos as vicissitudes da existência corpórea. E essa vicissitude da existência corpórea vem, às vezes, sob a embalagem de um governante que desvia o dinheiro público. Vem sob a embalagem de um magnata, no qual a todo custo ele faz as suas empresas, ele faz os seus mecanismos para obter lucro, que ainda que ele escravize aqueles que colaboram com ele. Essa é uma vicissitude. A vicissitude vem, ainda que nós conheçamos irmãos que ainda têm necessidade de ver algo bonito que você possui, e ele vai lá e tira de você, pratica um furto, pratica um roubo. E se eu não souber perdoar, se eu não souber entender, eu não estou sendo um instrumento de Deus. Eu não estou seguindo os caminhos que Jesus mostrou para eu seguir. Da mesma forma, dentro do meu lar, quando eu não espero o momento adequado para fazer uma advertência ao meu filho, quando eu não sei compreender a dificuldade que a minha esposa está passando naquele momento, naquela semana, e em vez de falar, eu me calo para um momento mais calmo, eu tentar discutir aquela problemática. Ou ainda quando eu não entendo, porque o meu marido não consegue chegar do trabalho e conversar com todos de forma prazerosa, fazer as atividades domésticas. Porque eu não vivo o ambiente profissional dele, não sei quais são as dificuldades que ele enfrenta no mercado de trabalho. Mas todas as vezes que eu consigo dominar isso, esse instinto de egocentrismo que existe em todos nós, eu estou sabendo o quê? Sofrer as vicissitudes da existência corpórea. Porque os padres jesuítas têm um negócio interessante. Todo final de ano, os padres jesuítas fazem uma reunião entre eles, e eles fazem assim, vamos confraternizar, mas então vamos aqui, para a gente fazer a nossa reflexão, vamos destacar os pontos positivos e negativos de cada um. E cada um escreve 5 coisas positivas de você e 5 coisas negativas.
E eu escrevo dos outros 4, se nós estivermos em 5. E assim, então todo mundo escreve de todo mundo. E ao final, você tem o seu feedback. Você consegue ler, você vê o que eles escreveram de você. Aí eu pego o primeiro papel, está escrito lá, orgulhoso. Aí eu falo, eu não sou orgulhoso, não é possível. Frequento Luz e Amor toda quinta-feira, estou lá com o Valentim. Cedo os lugares para as pessoas passarem, ajudo no passe. Vou lá, ajudo o centro, faço estudo lá com o Tonho. Não sou orgulhoso. Pego o segundo papel, está escrito, orgulhoso. Mas não é possível que eu sou orgulhoso. Não, esses dois aqui estão errados. Pego o terceiro papel, orgulhoso. Pego o quarto, orgulhoso. Pego o quinto, orgulhoso. Se os 5 estão falando, e eu estou falando que não sou, quem está com a razão? 5 ou 1? É que nós não aceitamos quando o feedback vem, e ele vem no ponto negativo. E a encarnação, a necessidade da encarnação serve justamente para quê? Para a gente aparar essas arestas que existem em cada um de nós. E nós só conseguiremos fazer isso se nós utilizarmos os preceitos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Segundo um cantor aí contemporâneo, Gustavo Lima, uma frase, umas músicas dele que fala: toda situação é uma prova de amor. E eu não posso me esquecer que toda situação é uma prova de amor. Ainda que seja sob o sol escaldante, que eu esteja no trânsito, que eu leve uma fechada de uma pessoa que ultrapasse o sinal vermelho, ou entre na minha frente e eu tenha razão, eu não posso transformar toda aquela ira que daquele momento, de atrapalhar aquela energia negativa, de atrapalhar o meu proceder daí para frente, durante aquele dia. Porque toda situação é uma prova de amor, ainda que aquela seja. Ainda que eu tenha razão dentro do meu lar, se eu levantar e começar a gritar, para tentar fazer valer a minha força, eu esqueço da advertência de Chico, que a vitória da força é ilusória. Porque nas palavras de André Luiz, a elegância moral é o selo vivo da educação. A elegância moral é o selo vivo da educação. E essa elegância moral a gente não faz meditando. A gente não faz excluído da convivência dos outros irmãos. Mas é no nosso dia a dia, no fazer ou não fazer, ou no deixar de fazer. São através dos exemplos que praticamos que mostramos realmente quem somos. Paulo de Tarso estava preso em Roma por Nero. Para quem não conhece a história, Nero pôs fogo em Roma e jogou a culpa nos cristãos, porque era uma facção, era uma religião, era uma doutrina que estava crescendo muito e eles não queriam perder o poder para eles. Ele falou, então nós vamos criar um fato, jogar a culpa neles. Foi lá, com essa desculpa, prendeu Paulo de Tarso, colocou Paulo de Tarso na prisão. Ele pacientemente, humildemente, ficou preso, mostrando resiliência, perseverança. E tinha uma ala dos cristãos que não concordavam com tal fato. Não é possível que nós vamos deixar o nosso líder, o nosso mestre, lá preso. Nós precisamos pegar em armas, precisamos fazer a revolução, precisamos lá tirar ele de lá. Houve uma cisão, uma parte do grupo concordou, outra não concordou. Os que concordaram fizeram o quê? Isso mesmo, pegaram em armas e bolaram um plano para tirar Paulo de Tarso da prisão. Chegando lá, obviamente, debatendo, digladiando com os soldados de Nero, matando inclusive, etc. Chegam na porta da prisão, da cela. Vamos, Paulo, viemos te buscar. E Paulo pacientemente diz, eu não vou. A minha consciência não vai me deixar. A forma de eu sair daqui é como eu entrei, caminhando pela porta da frente. Não vamos, Paulo, estamos te esperando lá, está todo mundo precisando de você, o movimento está caindo. Vá com Deus, mas eu não vou. E rejeitou aquele resgate que, sob o ponto de vista da justiça, estava até correto, porque estava corrigindo uma injustiça.
Mas Paulo queria dar o exemplo do quê? De seguir as leis do homem, de seguir as leis de Nero, ainda que elas estivessem incorretas. E ficou lá para dar o seu testemunho da verdade. Na segunda parte da questão 132, pergunta, continua a espiritualidade, né? Qual a finalidade? A segunda parte. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o Espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa maneira, concorrendo para a obra em geral, também progredir. Nós não podemos nos esquecer que tudo que acontece está sob os auspícios da mão de Deus, mas eu contribuo para a criação de Deus. Como eu disse, quando eu estendo a mão a um necessitado, material ou moralmente, eu estou sendo um instrumento, estou contribuindo para a obra de Deus. E aí está um ponto para os irmãos que já passaram pela experiência da depressão, assim como eu já passei, de se lembrar que a gente fica deprimido em depressão quando nós voltamos os olhos só para nós, esquecemos de olhar à nossa volta, de tantas crianças que nesse momento necessitam do amparo, de tantos irmãos que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos abrigos, nos asilos, necessitando apenas de um sorriso, apenas de uma palavra de gratidão, apenas de uma oração. Tantos irmãos desorientados, encarcerados em penitenciárias, que carecem apenas de uma oração, de um ponto, de uma vibração positiva, que todos nós temos condições de dar. E se eu fizer isso, eu estou contribuindo com as leis de Deus. Estou contribuindo na obra da caridade que o nosso Senhor Jesus nos deixou. Para finalizar, eu vou citar Emmanuel quando ele diz que o serviço da iluminação, o serviço de iluminação da mente, na construção dos nossos, na elevação dos nossos pensamentos e raciocínios, demandam tempo, esperança, paciência, tempo, esforço, paciência e perseverança. O serviço de iluminação da mente, na elevação dos sentimentos e raciocínios, demandam tempo, esforço, paciência e perseverança. Não ache você que de uma hora para outra você vai levantar da sua cama, do seu lar, na sua casa, será uma pessoa como Jesus foi. O caminhar é gradual, a construção é tijolinho por tijolinho. Mas se eu não der o passo, se eu não colocar o tijolinho, se eu não der o início, eu ficarei estagnado onde eu estou. E a encarnação existe justamente para que nós tenhamos estágios evolutivos para crescer. Voltar, todos nós sabemos, e mais uma vez a doutrina espírita esclarece com exatidão, nós não voltaremos. Mas nós podemos ficar estacionados. E aquilo que é parado, aquilo que fica sem movimento, a inércia, não é interessante para ninguém. Para isso eu te desejo vida, longa vida, eu te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga possa te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como uma mãe singela a te orientar. E eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, um coração de menino cheio de esperança, a voz de um pai amigo e um olhar de avô. Nosso Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Meu muito obrigado.